Tudo certo? Tudo certo? Vamos lá, Rodrigão. E aí, Brunão? Depois de um mês aí de Férias. recesso. Recessos, férias, Sim. compromissos, outros, né? Hum, A vida que não para, sim, outras outras necessidades, né? necessidades. Faz Estamos de tempo. novo. Faz tempo que a gente nem se vê, né? Faz tempo que a gente nem para conversar direito, né? Sim. Tu também bem envolvido aí com teus projetos. Muito Semana que vem, legal. né? Que vai como sai na segunda-feira, então vai ser essa semana, né? Sábado. No ápice aí do processo criativo. É isso aí, muito bom, né? Essa expansão, né, de expressão, né? Uhum. Acho que tu tá vivendo um momento bem legal, assim, de expandir mais a tua criatividade e a tua realização. Sim, sim. Muito legal. É isso aí mesmo. Estaremos lá compartilhando e assistindo e dando força. Sim, com certeza. A gente pode pensar, eu tô pensando aqui, até que a gente pode falar depois do evento, na semana seguinte. A gente poderia falar um pouco sobre o evento em si, né? Sobre a Podemos. história que está sendo contada no evento. Interessante. Exato. Talvez eu já esteja com um livro, e daí eu também já trago. Interessante pensar como a gente faz isso. Chama a Sim. Dandara também, que vai estar no show, né? Aham. Boa ideia. Boa Vamos ideia. pensando. Vamos. E o tema de hoje é sobre o prazer, Rodrigão. Pois então, cara. Prazer. Eu vou. Tô pensando aqui que a gente poderia dividir o prazer de várias formas, mas acho que é muito bom começar falando sobre prazer. Uhum. Eu acho que em dois sentidos. O prazer, esse prazer total que une a nossa corporeidade, né? Mas a gente não vou nem entrar ainda em conceito sobre o prazer e tal, mas de um ponto de vista mais médico, como é que tu... Porque acho que auxilia as pessoas a terem várias visões. A gente pode falar de uma visão Uhum. mais filosófica, mais experimental e Sim. existencial, Sim. mas também numa visão mais médica, né? Certo. Eu acho que hoje está muito em... É bastante... acho que o tema prazer, né? A relação com a dopamina, que tu pode trazer um pouco, ela de alguma maneira agora as redes sociais têm trazido bastante elementos, informações, publicação de livros também, né? Exato, exatamente, é. Então, o prazer, na verdade, é algo que move toda a vida do ser humano, né? Dos animais, né? Uhum. E então tem todo um mecanismo mesmo cerebral, né? Que envolve muito a dopamina, por exemplo. E existe uma tendência, talvez mais natural até, a gente buscar prazeres mais rápidos, buscar uma satisfação rápida, né? E o prazer está muito envolvido num mecanismo de satisfação, né? De imediata, né? Uhum. Normalmente esse é Um aspecto do prazer, um né? aspecto do Mais prazer animalesco e mais animalesco primitivo. de ter mínimo esforço por um máximo de prazer, vamos dizer Uhum, assim, né? uhum, Então uhum, essa é uma tendência comportamental que uhum, vai criando os circuitos, né? Frontal, os núcleos da base, enfim, todo um processo neurológico uhum, onde tu vai condicionando, uhum, né? Então o prazer, ele é o que nos motiva a seguir também, assim como a uhum, satisfação motiva que eu faça mais, e assim a gente vai incrementando, né? uhum. E aí entrando num contexto de desenvolvimento, né? Assim, o que eu penso, né? Eu acho que o desafio do ser humano, e aí entra ser humano mesmo, porque eu acho que os animais, eles têm menos mais dificuldade para isso, até para a questão cognitiva, é estender mais o prazer. Ou seja, hoje a gente sabe que a dopamina, ela não está ligada só à satisfação. Ela está ligada Uhum, principalmente à motivação, à uhum, vontade. Ou uhum, seja, é antes um pouco da satisfação, uhum. né? É que muitas vezes a gente é condicionado a não esperar o processo, não Sim, vivenciar bem o caminho, o sim. processo. E tu quer logo o prazer, né? A coisa do vício, de uma droga, Isso. de um açúcar, de um doce, né? Do Uhum, sexo também, o orgasmo logo, aquela intensidade, né? Então uhum. as intensidades advindas de um processo que ele não é bem trabalhado, vamos dizer assim, que às vezes Uhum. não tem um curso, né, de desenvolvimento, cria esse condicionamento de que as coisas, que o prazer é fácil, ou que o prazer, que o Uhum. cérebro vai entendendo de que Uhum. eu não preciso trabalhar muito para ter a Uhum. satisfação, né? Sim, O que, por um lado, isso pode ser ruim, né? Nesse sentido do desenvolvimento e criando condicionamentos mais deletérios. sim.
Até eu tava, porque tava lembrando, eu não conheço tanto o assunto, mas eu lembro do trauma, né, nas vias, né, porque eu acho que tem uma parte da liberação mais límbica, né, e uma parte mais pré-frontal, né, Isso. então, e uma vai estar mais no lugar do humor mesmo, essa parte mais límbica, né, então você é mais assim, não digo deprimido, mas mais introvertido quase, e o outro mais para cima, vamos botar assim, né, mais expandido, extrovertido, vamos botar assim. Então, isso talvez esteja ligado mais à satisfação imediata, né? O humor, e o outro ligado mais à satisfação, à motivação no sentido de te manter engajado nas tarefas que está sendo realizada, né? Tanto que alguns medicamentos vão trabalhar na liberação, mas para via, por exemplo, no TDAH, né? Para se manter atento, interessado sobre as coisas, né? Então, uma baixa dopamina aí vai diminuir muito o interesse sobre aquilo, a capacidade de frustração muito baixa, né? Exato. Mas também tem não só essas duas, as vias diferentes, mas também a forma que o cérebro libera, né? Exato. Então, a quantidade de liberação, né? Exato. Porque tem momentos do dia que ele libera mais e menos, né? Mas se os estímulos, como açúcar que tu falou agora, se é muita liberação, ele se regula, a regulação dele depois é para baixo, né? Exato. Então, Exatamente. daí, como tu estava falando... como se precisasse cada vez mais dessas bombas de açúcar para voltar a sentir o normal de novo. Sentir o normal de novo. Então, ele vai... E por isso que a adição, que tu aí também que entra forte mesmo, porque tu vai regulando ele, tu vai liberando muito e ele vai se regulando para baixo, né? Então, tu precisa de muito para ter pouco. Exatamente. Vai gerando até uma sensibilização, ele vai ficando uma certa, quase como uma insulina, né? Uma resistência insulínica, Exatamente. Por isso que eu vejo que o desafio do desenvolvimento humano é ele conseguir se envolver numa atividade onde ele consiga ter prazer no processo. Sim. Entendeu? É o que vai fazer com que ele se realize mais. É onde o nível dessa dopamina se mantenha num nível bom constantemente. Né? Então, por exemplo, eu fico pensando, eu estava pensando hoje de manhã, né? Um exemplo meu, assim, né? De um processo meu, né? Quando eu decidi ser médico, né? E na época eu lembro que eu só podia ser médico se eu estudasse numa federal, em função das condições familiares, muito irmão, na época o pai não ia poder me ajudar financeiramente, né? Então eu tive que estudar muito. Né? Essa foi uma empreitada que eu entrei, né? E eu lembro que eu criei uma rotina mesmo, né? Estabeleci eu era muito envolvido com yoga já na época, então eu praticava yoga de manhã, meditava, aí estudava de tal hora a tal hora. Era um certo sacrifício, né? Inicialmente tu faz um sacrifício, porque não estava acostumado com aquela rotina. Claro. Mas eu fui implementando. E eu comecei a ter muito prazer com a minha rotina. Porque eu via que, nossa, isso aqui tá dando resultado, e eu tô me sentindo bem. Mesmo estudando coisas que eu não gostava muito às vezes, que eu sabia que eu não ia usar aquilo muito depois. Enfim, o exercício físico, eu fui colocando aquilo e aí chegou no final, passei. Tipo, eu tive uma satisfação maior, mas assim, eu tava pronto, quando antes de sair o resultado, ainda, se eu não passar, eu vou seguir assim, porque tá bom, um dia vai dar. Entendeu? Tipo, eu tava gostando do processo. E até na hora de fazer a prova, eu tava mais tranquilo, né? Porque eu sei que eu cumpri o meu máximo, o meu melhor. Então, o processo da dopamina, ela também, né? E o processo do prazer, ele tem essa questão, né? Porque a gente facilmente se condiciona a prazeres rápidos, né? Fáceis, o que acaba criando muitas vezes essas dificuldades, né? De lidar com a frustração e de manter uma linha saudável. E tem o prazer que a gente constrói. Tem o prazer aquele que ele é fruto de um trabalho que não vai ser satisfeito imediatamente. Que ele vai ter um curso. Quando tu consegue atingir esse espectro, né, de tempo e espaço, de conseguir caminhar lidando com a frustração, entre aspas, de não ter o prazer imediatamente e conseguir entrar no prazer novamente do caminhar, a realização acaba sendo muito maior. Acaba sendo um nível mais transcendente até do prazer. Claro. É que nem eu vejo, né? Eu lembro na época também do próprio yoga que eu
que eu praticava, e tinha umas certas disciplinas, assim, que a Uhum. gente praticava, né? De fazer jejum, às vezes, ou... Uhum. Que tu vê a mesma vida de um monge, né? Tem uns sacrifícios, assim, né? Para ele poder atingir um prazer maior. Uhum. Ou seja, para ele transcender uma necessidade visceral, animalesca, condicionada do prazer imediato, para poder atingir uma realidade de consciência de um prazer transcendente. Claro. É muito nessa linha, Claro. né? O prazer saudável que a gente deveria estar buscando, né? Enfim, Uhum. trouxe aqui uma ideia que eu estava hoje de manhã pensando. Ótimo, acho que foi um ótimo exemplo, porque tu traz 3 aspectos ali que para mim me chamam a atenção. Quero não me esquecer, mas se eu esquecer tudo bem, então. Um tem um aspecto do prazer que tem a ver com, tem um sentido, né? Um propósito, uma motivação que vai além do tempo imediato. Então talvez a gente poderia até separar o prazer só na linguagem para facilitar, Claro. que é uma coisa é prazer, outra coisa é satisfação imediata. E, então, claro que o prazer inclui a satisfação imediata no nível, mas se a gente fosse pegar esse prazer que tu tá dizendo, vamos botar um prazer mais totalizante, entende? Um prazer mais inclusivo e mais expandido, é um prazer que ele não está relacionado à satisfação imediata, né? Então, e por ele não estar vinculado à satisfação imediata, tu está disposto a fazer o que tu trouxe, que é sacrifício. O que seria? E aí é muito incrível, porque a gente pode pensar o sacrifício como algo bom e como algo ruim. Exatamente. Mas o que seria um sacrifício? O que seria o ofício sagrado, né? Que seria um sacrifício, né? O ofício sagrado para te poder passar na tua prova era, por exemplo, tá naquele dia, e que fazia muito sentido, tá estudando, mas naquele dia tá disposto a abrir mão. Aquele seria o ofício sagrado, o sacrifício, né? Tá abrir mão, por exemplo, de uma satisfação imediata, que era, hoje vou dormir mais um pouquinho. Ou, poxa, hoje vou comer tal coisa, mas se eu como isso aqui, daqui a pouco eu fico muito agitado e perco energia depois. Então, o sacrifício, que seria o ofício sagrado, é a disposição de abrir mão de satisfações imediatas. Porque, se por um lado, essa disposição naquele momento já libera também uma sensação de capacidade, que é de que eu dou conta de dizer não para isso, também dá uma sensação de bem-estar, de perceber que tu não é dependente ou está submetido a algo. Ao mesmo tempo também amplia e dá espaço para esse prazer mais completo. Porque tu, de alguma maneira, também começa a se regular para cima, né? Exatamente. Então tu também tem capacidade de suportar e sustentar prazer maiores, que incluem um aspecto do tempo muito maior, não a satisfação imediata. E acho que discernir isso ajuda muito a dar um sentido, inclusive, para algumas situações que são desafiadoras naquele momento, que pode ser abrir mão de açúcar, que pode ser abrir mão de uma balada, né, quando nesse momento tu tá, que pode ser abrir mão de, putz, se eu me envolver nessa tarefa agora, escutar essa música, eu vou me desfocar e isso vou me perder. Então, esse aspecto de uma capacidade até mais consciente de tomar decisões mais voluntárias, né, e cognitiva, no sentido de que vou mexer no meu ambiente real, concreto agora, que é organizar aqui, dar um sentido, e vou abrindo mão da satisfação imediata, fazendo esse sacrifício. Né? Eu acho que isso é um ponto fundamental. Sim. Para isso que tu trouxe, né, o sacrifício. Então, uma é diferenciar o prazer e satisfação, e outra é estar disposto a fazer sacrifício. Mas o sacrifício, não um sacrifício que também é distorção sobre prazer, né? Porque no nível extremo, que a gente já pode pensar na cultura agora, né? Sim. Tem a distorção sobre o sacrifício, né? Tem. Que é a negação do prazer. Como que é o oposto, como sofrimento, né? Então, que a gente pode pegar religiosamente isso, né? Sim. Que vamos pegar, a gente pega as duas polaridades, né? Então, um é um prazer bem hedonista, o prazer como satisfação imediata, que é uma distorção, vamos pegar para um lado, que é só isso que eu vivo, ou para o outro lado, que é um prazer que não está nesse plano de existência. Sim. Que eu tenho que sacrificar tudo
toda a minha vida Sim. para encontrar isso em algum momento, em algum céu, em algum lugar, No mundo espiritual. no mundo que for. espiritual, Aham. enfim. E aí, de alguma maneira, são as duas polaridades distorcidas e extremas sobre o prazer. O prazer que eu vou encontrar algum dia, mas que Exato. não está aqui no momento presente, Uhum. ou o prazer que é imediato, que não tem a ver com o momento presente, tem a ver com o imediatismo. Sim. São coisas diferentes, que também se confundem. Sim. O que é imediatismo e o que é momento presente, né? Uhum. Então, se a gente olha para um lado, olha para o outro, são dois extremos que podem impedir que a gente experimente o prazer total, Exatamente. que inclui outros tempos, outros aspectos do meu ser, né? Uhum. Que a gente já viria para um outro aspecto sobre prazer que tem a ver com maturidade. Exatamente. Que, na verdade, se a gente fosse pensar qual é uma qualidade básica para a experiência de um prazer mais profundo, expandido e totalizante, a principal qualidade é maturidade. Uhum. E maturidade emocional. Emocional. Que é a capacidade de fazer pequenos sacrifícios que tenham sentido a médio e longo prazo. Exatamente. Que abre mão da satisfação imediata. E a gente vê isso muito nas crianças, né? Uhum. Hoje em dia é o tema, assim, Uhum. né? Eu que acabo atendendo bastante criança também, Claro. adolescentes. Uhum. Tema telas, celular, jogos, né? Eletrônicos, né? Essa coisa. Uhum. É uma área que traz muito prazer imediato, né? Muita essa satisfação de recompensa muito rápida, Uhum. Uhum. o que muitas vezes dificulta essa construção, né, de médio e longo prazo, onde a criança precisa disso, então ela precisa disciplinar esse modus operandi para que ela possa expandir essa experiência, que ela possa entender que, ó, eu tenho que estudar, fazer minhas coisas, né, desenvolver minhas atividades saudáveis durante minha semana para ter uma satisfação, por exemplo, né, alargar esse processo faz parte de uma educação e envolve frustrar, né, disciplinar, você vai ter tantos momentos de videogame, você vai ter, entendeu? E não deixar isso, né, sobre o controle, a revelia. Então, isso hoje é um aspecto importante de saúde pública, né? Claro, que a gente está vendo, porque basta ver, ó, uma criança que não tem regulação com relação à tela, por exemplo, né? Tira a tela dela depois de 1 hora, tira o tablet, elas alteram o comportamento mesmo, elas têm uma tendência agressiva, frustrada, entram numa criança bem infantil, às vezes muito mais do que elas são pela própria idade, né? Pelo nível que se espera de uma criança daquela fase evolutiva. Então, tudo isso a gente começa a perceber como é que funcionam esses mecanismos, né? E então, assim, é importante que pais também compreendam isso, né? Isso. Como é que é essa dinâmica? Como é que isso funciona? Para tu poder construir uma saúde mental e emocional dessa criança, né? Que ela possa acessar. Claro, não vamos tirar a tela, não vamos tirar. É parte do mundo, é a vida, é tecnologia, faz parte, não tem que abstê-las. Mas temos que regulá-las, né? Principalmente nessa fase de desenvolvimento, né? Onde a neuroplasticidade é alta, onde ela está se construindo. Enfim, me veio isso até porque isso é um tema que eu vejo muito, semanalmente, né? Esse aspecto. E sempre é um aspecto a ser conversado com os pais, para fazê-los entender e criar estratégias e rotinas para que vá se estabelecendo uma forma mais saudável. É interessantíssimo porque quando tu fala sobre regulação, tem muitos conceitos equivocados sobre regulação, né? Mas um aspecto que desafia a regulação das coisas é que eu vou ter que lidar com frustração e privação imediata. Então, eu vejo que, claro, que quando os pais, na boa intenção às vezes de tentar cuidar dos filhos, também não conseguem ver essa magnitude no tempo de que uma criança que não é capaz de se frustrar não é capaz de realmente sentir prazer na vida. Exatamente. Não é capaz de estar inteiro nas atividades de atenção, de criação depois, e não é capaz de incluir o outro. Porque como o outro o tempo todo está me mostrando que ele está para além dos meus desejos e satisfações imediatas, eu começo a ter dificuldade de realmente, socialmente, ser capaz de me engajar.
em tarefas maiores, em algo que podem construir um mundo, inclusive, diferente, né? Que tem tempos diferentes dos meus e que satisfazem de forma diferente o outro. Então, se eu não vou criando esse recurso para o filho, eu vou deixando uma pessoa incapaz de sobreviver a essa existência. Sobreviver. Ser capaz de lidar com a adversidade, que é frustração, experimenta aquilo e acha uma nova solução. Eu vou criando pessoas incapazes de lidar com o mundo tal que ele é. E poder interagir com o mundo e se sentir potente diante do mundo. Porque acho que essa é uma outra coisa que é muito forte, que é a frustração, ela nos põe em contato com uma coisa que é a impotência. E a impotência, ela reduz a nossa existência. E se eu não sou capaz de ultrapassar a minha frustração, se os pais não deixam as crianças lidarem com isso, elas estão diminuindo a capacidade da criança se sentir potente diante do mundo. E essa potência dá uma sensação clara de estima ou de baixa estima. Exato. E isso é muito importante. Porque o convívio, a vida está o tempo todo mostrando que ela é diferente do que eu imaginava e do que eu queria. O tempo todo a gente está lidando com isso, né? Então, os pais terem essa informação é fundamental para ver, para vislumbrar o futuro e ver do que eu estou participando com meu filho quando eu não estiver mais disponível, por exemplo, né? Então, isso eu sinto que isso é um desafio e, por um lado, daí também entra no outro desafio, que é lidar com a frustração dos filhos, é ter que lidar com a frustração de, putz, chegou em casa depois de um dia de trabalho e ele tá frustrado, eu também vou me frustrar. E quanto também, como adultos, eu também não fui muito bem treinado nesse processo. A não ter Então eu quero chegar e comer, mas tem que dar banho, por exemplo, né? Sim. Eu quero uma satisfação imediata, não é possível. Eu quero chegar e tomar um banho e fez cocô. Sim. Ou quero... Então, esse processo, e eu vejo com a minha filha, por exemplo, a tarefa. Fazer tarefa. Fazer tarefa, para mim, é um desafio. Hoje muito mais fácil, mas porque eu precisei construir um ambiente, por exemplo, toda terça-feira, que é um dia bem específico, assim, né? Pra gente poder fazer tarefa juntos, eu e ela, no começo, o cara ficava frustrado. Sim. Porque dela se frustrava, Claro. porque ela não conseguiu. Eu falei, tá, filha, vamos... Não. Aí daqui a pouco chora, cai o pingo na folha, rasga a folha. E ela gosta de fazer bem feito, entregar bem feito. Sim. Então, daqui a pouco rasga a folha. Como é que eu vou fazer a tarefa agora? E aí tu vai, daqui a pouco vocês dois estão envolvidos, é frustração em cima de frustração. E aí com a vontade, geralmente quando dá frustração, tu sente impotente ou com raiva. Sim, exatamente. Só que se tu agride, seja verbalmente, ou seja, mesmo que tu não agrida fisicamente, tem uma agressão de hostilidade, ela se defende. E ela se defender pode ficar mais irritada. E esse é um ciclo sem fim. Então, hoje a tarefa está muito mais prazerosa e realmente isso é graças à relação com a Flor, que eu precisei criar uma rotina para, já que eu venho do trabalho, almoço, naquele momento cai um pouco, basalmente vou estar um pouquinho mais cansado, então a gente não pode fazer atividade direto. Então o que eu criei? Um espaço de 15 minutos. A gente almoçava, 15 minutos, eu e ela. Pagamos tudo, dormimos 15 minutos eu e ela. A gente dorme. E assim, ó, em 1 minuto nós dois estamos sono profundo. Em 15 minutos a gente acorda, toma água, quando a gente senta, nós dois temos muito mais energia. Então, ó, alimentados, com recuperada energia. E quando a gente senta pra fazer, aquela 1h30 ali, 1h, 1h30, cara, passa de forma muito mais fluida. Porque a gente consegue ir ultrapassando a frustração. E daí ela, pai, lê pra mim então. Eu, não, filha, parte da tarefa é a leitura. Aí lê tudo, aí depois escreve, mostra pra mim. Filha, tu não perguntou depois que tu leu? A tarefa, toda essa linha ficou errada. Aí vou ter que começar tudo de novo, pai. Tudo de novo. Ah, não posso só apagar uma coisa? Nessa dá, na outra tu tem que apagar tudo. Ela, entende? A gente ultrapassando junto. E nesse 1 ano e meio de tarefas que tem do ano passado e agora, cara, é nítido a evolução dela. Claro. Na capacidade de se frustrar,
de saber que respira fundo, vai ter vontade de jogar o caderno longe, isso vai vir, vai ficar com raiva dela, levanta um pouco, respira, volta. E esse processo de construindo Sim. a capacidade e daqui a pouco de mostrar a tarefa inteira. E daqui a pouco se abre o prazer de estar fazendo. O prazer de estar fazendo é muito... É bem isso o ciclo, cara. Cara, é incrível, é um aprendizado. E assim, organizar os recursos ao redor, como comida. Então, se comer muito, vai dar muito sono, não dá para comer muito. Sabe, assim, organizando coisas bem estruturais. Exatamente. E claro que junto disso, não tem como também, no meu processo pessoal, ter acionado, e aí é um outro aspecto do prazer, né? Que a gente tem como fazer, é fundamental a construção consciente das coisas e mudar as relações imediatas e ambientais ali. E também, aí é um processo que é uma bênção para quem tem filho, que é a oportunidade de entrar em contato daí com memórias que vêm sobre aquele momento. Sim. Quem que eu gostaria que estivesse, quem não estava, que veio, né? E que foi trabalhando. Essa sensação de o quanto dedicação e fazer o bem feito também em algum nível tinha um sentimento de prisão, sabe? Várias coisas que vão surgindo e tu vai trabalhando, que emerge do inconsciente, né? E possibilita que hoje, eu nunca imaginei que seria assim, mas apesar de ser um lugar de desafio, é também um dos que dá mais prazer. A gente ultrapassar aquilo junto, entende? Sim. E é impressionante, porque basta eu pegar o celular para responder uma mensagem enquanto ela tá ali fazendo sozinha, se eu fico mais de 1 minuto, daqui a pouco a minha desconexão atrapalha ela. Então eu tenho que responder alguma coisa, parar e voltar e ficar. E ficar com ela, dar aquela olhadinha, e ela vai... E o nível de capacidade que aumentou de frustração na vida dela é inacreditável. Ontem até eu tava falando com a Bibi de noite. Tu vê como essa coisa da frustração isso é muito importante mesmo para a questão de socialização, né? Sim. E a Bibi, a gente tava falando ontem de noite que uma amiga dela, ela falou que a amiga dela tava triste. Mãe, a Juju tá triste. Tava triste na escola. É mesmo, filha, aí. Eu falei, Juju, tu tá triste? Tô. Por quê? Dela, não sei. E dela, e tu tá precisando de alguma coisa? Olha só como, tipo assim, o que da necessidade, né? Claro. Dela, não sei. Talvez tu precise de um abraço, Juju. E daí ela deu um abraço na Ju e aí foram brincar. E daí ela falou, depois que eu dei um abraço e a gente brincou, a Juju ficou bem. Ela até esqueceu da tristeza. Que legal, né? Então, olha, entende essa capacidade de... Eu falei, cara, isso é muito... Porque quando tu ultrapassa as frustrações e satisfação imediata, começa de fato a existir um outro. Exato. Claro. Entende? Exatamente. Então, e esse processo de maturidade existe um outro. Então, e aí o outro não vai satisfazer a minha necessidade imediata. Exato. Mas aí eu posso realmente olhar para o outro. Senão, sem consciência, eu tô o tempo todo olhando para o outro e vendo de que forma que o outro vai satisfazer um desejo ou uma satisfação imediata. Eu não estou em relação com o outro. Porque, de alguma maneira, se ele não satisfaz, eu vou me frustrar. E como eu não construí minha capacidade de me frustrar, eu também não construí minha capacidade de não desejar aquilo o tempo todo. É claro. Entende? Porque se eu não aprendi a me frustrar, a única forma que eu sei de não me frustrar é tentar fazer com que a minha satisfação seja atendida e meu desejo atendido imediatamente. Sim. Se eu aprendi a me frustrar e sei passar por esse processo, eu não preciso que isso seja atendido para ficar bem. Claro, exatamente, é isso aí. Então é incrível. A grande diferença, é isso aí. Então a capacidade de frustração é bem isso. A capacidade de frustração é que vai criar pessoas inteiras, pessoas íntegras, assim, no sentido maduro, né? A maturidade emocional, ela é uma consequência de um aprendizado de lidar com frustração. Porque é o próprio processo da criança, né? Ela nasce com uma consciência una, né? Com a mãe. Eu sou uno com a mãe. Então a satisfação é imediata. Eu tô com fome, a teta tem que surgir. Né? O seio tem que... O leite tem que estar aqui na minha boca agora. Claro. E claro, isso vai... por uma questão de existência, isso vai se... Né? Ela vai entendendo. A partir de frustrações, né? Muito choro. De que a teta não está ali na hora que ela quer. Né? Existe uma necessidade da mãe. Ela não entende, ela não percebe que a mãe é um ser individual. Isso, um outro, né? Um outro. E aí esse processo vai sendo construído. E
E aí acho que essa é uma grande confusão que muitos pais vivem, né? Que é a dificuldade, como tudo é muito acessível hoje, essa consciência de que os filhos, porque isso dá trabalho, né, cara? Isso dá trabalho, não é fácil. Há um gasto de É um energia. gasto de Há um energia, gasto de energia. empenho, não é fácil, às vezes, né? Os filhos precisam aprender a se frustrar. Tipo, eles precisam aprender a desenvolver essa capacidade, esse amadurecimento emocional para ter realmente prazeres maiores, prazeres mais profundos. Tu ilustrou bem aí com o exemplo da flor, acho que é bem isso mesmo, né? Porque Porque esses mecanismos em que tu fica satisfazendo, a pessoa fica sempre egocentrada. Isso. Sempre nela mesma, sempre nela mesma, sempre nela mesma, sempre nela mesma. E esse vazio existencial temporário de uma frustração é fundamental para que ela possa contemplar realmente o mundo de forma ampla. Olhar que o mundo existe além dela. E olhar para o outro. Considerar o outro. Sim, é muito interessante porque também agora esse vazio que tu trouxe é bem assim mesmo, né? Porque também que tem um pouco a ver com não o vazio existencial no nível mais profundo, mas um vazio que vem do tédio. Isso. Que é quando a Flor falou final de semana, porque eu falei, ó, a mãe vai arrumar, a gente vai ser pra comer pra tomar café, a mãe vai fazer as coisas, o pai vai fazer meditação do pai, vai ficar ali em silêncio, e tu vai fazer as tuas coisinhas do quarto, filha. Ela, pai, mas meu quarto já tá arrumado, já fiz tudo. O que eu vou ficar fazendo? Não faz nada então, filha? Mas nada, tipo, nada, pai? Eu falei, nada, tipo, nada tipo, lendo, nada que tu decida fazer, filha. Ok? E aí foi muito engraçado, porque eu vi que ela tava lá com as perninhas pra cima, assim, deitada. Que é isso, né? Tipo assim, mas é isso, o que eu vou fazer comigo? Sim, mas é um contigo que já não tem a ver com contigo satisfazendo imediatamente o desejo. É um contigo que tem a ver com ultrapassar o tédio. E daqui a pouco, esse contigo, eu sei porque eu fiz algumas coisas antes de entrar definitivamente, mas já tinha dado um limite para ela não ficar demandando. Uma hora tá com as perninhas pra cima, depois tava de cabeça para baixo. Sabe? Tu vê que ela começa a explorar o espaço. Claro. Isso é muito interessante. Vai explorando o espaço. Daqui a pouco, quando eu saio do quarto, tá ela deitada com as pernas para cima, vendo aqueles livros de fábula, sabe? Folheando. Nem necessariamente tava lendo, mas folheando. Tendo esse espaço de que algo surja. Não que eu tire algo da realidade, entende? Mas que eu permita que a realidade se apresente para mim. E isso é muito importante, porque o tédio também possibilita isso. O tédio é uma porta contemplativa, que é muito difícil porque tá aí, não tem liberação de nada. Nada me satisfaz. Sim. Nada realiza o meu desejo. Sim. Mas é nesse espaço de abertura, de deixar esse ego menos adquiridor de coisas para me preencher imediatamente, esse espaço de soltar e entrar no tédio também vai criando essa arte de contemplar o mundo, que é de receber o mundo. Então daqui a pouco tu pega um livro, não necessariamente ela ia ler ali, mas daqui a pouco ela vê uma imagem que nunca viu. Sabe? Vê o pé para cima de uma forma que nunca viu. Então a capacidade também de ultrapassar o tédio é a possibilidade de criar um espaço de contemplação, de receber o mundo, de realmente não é me alimentar do mundo no sentido de eu ficar sendo um parasita, mas de receber o mundo. E poder ver o mundo naquilo que ele se apresenta e no momento que quando eu estou satisfazendo um desejo mais egocentrado, eu não estou aberto para receber ele. Eu estou fechado. E essa é uma outra característica que a gente poderia pensar do oposto ao prazer real. Sim. O prazer imediato, ele é contraído. Por isso que, se a gente perceber bem, ele também tem medo. Porque como frustrar é ruim, tem medo envolvido. Sim. E como tem medo envolvido e tensão, a contração. Certo. E se a gente pensar na contração, ela é o oposto ao prazer no sentido de abertura, espaço e preenchimento. Exato. Então, o tédio, ele cria esse espaço de abertura para receber o mundo e poder experimentar prazeres, diferente do medo,
Uhum. que é tenso e contraído. Uhum. E que eu seguro o prazer Sim. imediatamente. Uhum. Mas eu não recebo ele. Ele não me preenche. Porque não tem espaço de preenchimento uma vez Claro. que está contraído. Exatamente. Fica num mecanismo muito restrito. Restrito. E tem que ser imediato, portanto restrito, né? Isso, exatamente. Ele é um... Se a gente pensa em espaço, às vezes facilita, né? Penso, tu quando tá com medo, tu não tá expandido e tocando em barreiras além Sim. da tua personalidade, né? Uhum. Tu tá em ti. E é pouco espaço, muito imediatismo, pouca exploração e pouco processo de realização, né? Exatamente. É bem isso. E o medo provavelmente é do medo dessa frustração. Até porque ele vai criando fantasias também, né? Isso. Vai criando expectativas maiores do que realmente é. Por isso que é bem importante mesmo a gente já ajudar nossas crianças a se frustrarem desde cedo. Gradualmente mesmo. Porque isso é uma construção Sim. saudável. Sim, exatamente. E eu lembrei do vazio agora também que tu trouxe, porque quando algo não me satisfaz imediatamente, de alguma maneira eu também perco a referência que eu estava tendo, a referência de mim. Porque tem um lugar de que o que eu quero me dá uma referência sobre o meu eu, entende? Eu quero isso, obtenho isso, daqui a pouco esse ser adquiridor, entende? Quando eu não me realizo, a frustração ela também possibilita que eu entre num espaço vazio do tédio, como eu falei, mas de como vai para além de mim, tem um lugar que eu me perco. E isso também dá medo. Sim. Né? Quando eu extrapolo minhas barreiras, eu já não sei direito o que eu sou aqui. Então, nesse lugar que eu me perco, também dá muito medo. Sim. Então, por isso também me dar o que eu quero, rapidamente, me dá uma segurança. Sim. Num sentido jamais existencial. Né? De que eu sei quem eu sou, sei o que está acontecendo. Isso me dá uma estrutura distorcidamente limitada, mas dá. Exato. Muito bom. E a gente... Agora eu fico pensando em prazeres maiores, né? Porque religiosamente, como eu comecei naquele gancho ali, também teve um momento em que o prazer era... Eu acho que... E esse é um trabalho bem pessoal, né? De quais são as crenças que estão vinculadas ao prazer, né? No sistema familiar. Isso a gente pode olhar, né? Sim. Que às vezes em alguns sistemas, por exemplo, alguém que estava ali com prazer, usufruindo, né? Que demonstrava algum nível de prazer, às vezes não era bem visto, por exemplo, né? Pode ser visto como, sei lá, preguiçoso, ou como se o prazer fosse menos, sabe? Exatamente. Assim? Isso também cria, então, agora no nível mais inconsciente, se eu não investigo quais são as crenças, como é que na minha família as pessoas se comportavam diante do prazer? Sim. Ao estar sentindo prazer, né? Real, saudável, como que as pessoas se comportavam, entende? Escondiam, negavam, sabe? Ou consegue botar... tu vê que a pessoa tá sentindo prazer ali, mas ela bota toda uma camada de sofrimento para esconder naquele momento que ela, sim, tá com prazer, né? Às vezes até fala sobre o prazer que tem, que às vezes sai... Se a pessoa tem algum convívio com a família, naturalmente, se tu parar e observar, as falas sobre o prazer vão aparecer. Seja que é perigoso, seja que pode se perder, seja que tem menos valor, uma desqualificação, tem todo uma estrutura de conceitos associado que às vezes não aparece diretamente ao prazer, mas a situações que poderiam dar prazer e eu me nego, evito. Sim. Sei lá, sei que agora eu precisaria do momento de prazer real, de descanso, de deleite, vamos botar assim, e de que eu preciso ir trabalhar. Isso. Porque, então, um aspecto importante também é investigar quais são as crenças sobre o prazer. Exatamente. Que vai incluir o sexual, que a gente falou num episódio aí atrás. Sim. Mas se a pessoa às vezes está lendo um livro, é uma delícia. Sim. E aí,
mas tem que ler de uma maneira um pouco mais séria. Entende, assim? Sim. Para parecer uma coisa mais intelectualizada, porque o prazer ali como um deleite naquele momento de estar lendo não seria bem visto. E o julgamento até às vezes do que tu tá lendo, né? Claro. Isso tem a ver com o teu trabalho, Isso, isso tem a ver com o isso. teu, né, ofício, com as coisas importantes que tu faz. Uhum. Tem tudo Não, é um isso. romance. Não, porra, mas Romance, pra quê? tá perdendo teu tempo. Tá perdendo teu tempo. Não, essa coisa do descanso mesmo, né? Do Uhum. ócio, do ócio criativo, Uhum. a gente pode chamar, né? Sim, Sofre muito julgamento mesmo, né? claro. Eu vejo na minha cultura familiar tem um pouco isso, assim. Via muito isso, né, na verdade. Uhum. Tu tá deitado, descansando, opa, sabe? Uhum. Uhum. Pode vir um julgamento, né? Uhum. Pode vir um julgamento explícito. Implícito tá ali, né? Sim, implícito já tá no Implícito campo. no olhar, na atenção que se queria, já É. está ali, né? Então, investigar, né? Questionar mesmo, né? É. O quanto que eu sou capaz de me apropriar. Não obstante também, há tanta julgamento sobre prazer que há muitos prazeres escondidos Uhum, que vivem no submundo, né? exatamente. Assim como a satisfação imediata é uma coisa bem primitiva e da criança, às vezes elas também depois acabam se tornando dessa forma porque expressar o prazer aonde eu estou, vão pensar num prazer mais desde uma comida, de dizer o que eu vou comer que é gostoso pra gente comer, por exemplo, pra gente fazer junto aí. Sair pra comer, pra fazer. O quanto eu consigo expressar o que eu quero, sexualmente o que eu preciso, o que eu consigo expressar e deixar claro o que é bom, o que não é, o quanto me nutre ou não. E aí eu vou começando a ir atrás de prazeres também de forma escondida. Porque de alguma maneira o olhar sobre o prazer não é bem visto. Exato. Então vai se criando um submundo mesmo no prazer. Uma das formas de também tirar a pessoa desse processo que às vezes acaba gerando uma adição, que ela consiga questionar o que de fato é o prazer. Porque o prazer muitas vezes está vinculado só a esse lugar que ela faz, dentro de quatro paredes, sozinha, no celular. É o único espaço que também ela se permite Exato. em viver prazer. Porque a imagem que ela passa para o mundo fora está tão estruturado em seriedade, responsabilidade, Exato. que não tem espaço para o prazer conviver aqui. Então daí eu preciso criar um espaço, um mundo à parte, mundo à parte. para isso. Correto. Então, e aí não consigo trazer isso pro meu mundo mesmo, né? E muitas vezes isso geralmente é uma crença, né? Pode ter muito a ver com o processo familiar mesmo, né? No campo. E muitas vezes isso se cria como ao longo do tempo vai se criando como um problema, né? Esse mundo paralelo, né? Ele de alguma forma ele vai descompensar, né? Se tu não incluir ele, né? Não tentar pacificar ele dentro das suas necessidades, né? Porque dentro desse mundo paralelo tem muitos julgamentos. Para a pessoa não pode ser proibido, eu me sinto culpado por, né? Existe o processo da culpa, existe um processo de autopunição e assim vai, né? Então o que é um prazer vai se tornando também um tormento, né? Ou uma coisa mais viciosa, ou um ciclo vicioso, né? Não muito saudável. Sim. Muito porque não está confrontando mesmo com algum aspecto de crença, né? O julgamento ele pesa muito sobre aquela necessidade que vem de um lugar genuíno, provavelmente, mas talvez esteja ganhando uma concepção distorcida, né? Sim, porque como tem o julgamento, a estrutura que eu crio para viver ele cria exatamente um problema. E que de alguma maneira, ao criar um problema, também retifica e valida dentro de mim que era um problema desde o início. Exatamente. Que era uma questão mesmo desde o início. Porque depois acaba se materializando isso, né? Como um todo, né? Então... E nos relacionamentos isso é forte. Isso. Isso é bem... Bem presente. Bem presente, né? Em pequenas coisas, às vezes, né? Com certeza. Lidar com
a gente olhar para o prazer envolve muitas coisas mesmo, né? Assim, no sentido do que é aceitável e do que não é aceitável, né? Uhum. Dentro de uma concepção, né? De vida, né? Relacionamento, cultura, né? Cultura. É muito mais do que só um mecanismo neurofisiológico, Claro. né? Uhum. O comportamento é bem complexo nesse Uhum. sentido, né? Uhum. Todo o inventário de crenças e concepções que a gente carrega vai estar influenciando diretamente, né? Uhum. Tudo que a gente vive, né? E é interessante porque se a gente pensar aí quem pode estar vai escutar, né? Uma coisa simples de fazer é pega uma imagem que tu acredita que a pessoa está tendo prazer e vê quais são os pensamentos que vêm na tua cabeça quando tu olha essa pessoa. Sabe? É muito comum. Vamos pegar aí que daqui a pouco tentando eleições. Uhum. O que passa credibilidade, seriedade, compromisso, nunca é uma pessoa que tá com muita cara de prazer, se eu olhar. Se eu olho com uma cara de prazer, eu desconfio. Uhum. Naturalmente, se tu for ver as construções das pessoas, Exato. como elas estão sendo construídas para impactar o nosso inconsciente para que a gente vote nelas, Uhum. elas não vão estar com cara de prazer necessariamente, de Sim. desfrute. Exato. Não vão estar, entende? É uma outra estrutura para te passar confiança. Sim, Então aí já tem seriedade, seriedade. Então aí já tem um conflito sobre exatamente o prazer. Uhum. Prazer a gente tem que desconfiar. Pode ser, por exemplo, o prazer é perigoso. O prazer, sabe? É um exercício de ser feito. Quais são os julgamentos quando eu vejo uma pessoa Uhum. tendo um prazer no meio do dia? Exato. Sabe? Eu acho que eu julgo irresponsável. Uhum. Então tem um julgamento. Então se a gente não explora isso, cria-se pouco espaço para materializar não satisfações imediatas, porque não vai ser a hora que eu quero, mas de construir contexto para que também os prazeres mais imediatos, não na hora que eu quero, mas imediatos que estão ao longo do dia, eu consigo distribuir ele, que de alguma maneira ajudam a dar um balanço no meu dia a dia. Se eu não tenho essa revisão das crenças, eu não consigo construir isso de forma saudável. Uhum. Que crie mais vínculo, mais experiência, mais profundidade, que eu estou fazendo mais conexão no que eu estou fazendo. Sim. Então, inclusive que ajude a eu lidar com outras coisas que não são tão prazerosas. Uhum. Como, no caso, dormir Exato. 15 minutos ali para depois fazer a tarefa com a Flor, entende? Uhum. É um momento de prazer, que é contato, intimidade, a gente fica ali junto. É um momento muito bom pra gente. É um momento de prazer. Uhum. Mas que também ajuda depois a passar um momento de frustração. Uhum. Mas se eu não crio um espaço para que, dormir 15 minutos com a filha durante a semana, depois do almoço, entende? Qual é a imagem que eu tenho de alguém que tá dormindo depois do almoço, no meio da semana? Exato. Entende? Uhum. Então, uma coisa é dormir sábado, final de tarde ou domingo, Uhum. Sim. depois do futebol. Sei Sim. lá, não vejo futebol, mas estou imaginando aqui. Claro. Outra coisa é numa, sei lá, numa terça, Terça-feira. numa segunda. Uhum. Entende? Depois do almoço. Depois do almoço. Uhum. Entende? Pô. Sim. E aí, então, eu posso, inclusive, para não parecer que também tem prazer, dizer, não, isso é para melhorar a tarefa. Mas não, mas é muito gostoso. Claro. É muito prazeroso. Então, como que eu me vejo ali? Qual é o olhar que eu tenho para mim quando eu tô nesse momento? Exato. E digo isso porque eu tive que fazer esse exercício. Sim. Entende? Sim, Assim, sim. de... Eu me lembro que um dia a minha mãe, terça-feira, também almoça lá em casa, né? E a primeira vez eu me vi, eu descobri que tinha uma crença sobre isso ali, porque eu me vi quase justificando, mas eu me vi querendo justificar. Quando a Flor foi dizer, pai, tô arrumando as coisas pra gente deitar, não sei o que lá. E eu me vi assim, quase que, porque como ela tava no almoço junto com a gente, minha mãe, de quase que dizendo, eu vou deitar pra depois fazer a tarefa, sabe assim? Uhum. E daí eu vi assim, esse impulso nascendo e vendo todos aqueles pensamentos pra dizer pra ela que aquilo não era preguiça, entende? Sim. Que já foi lá na adolescência, que aquilo não era má vontade, Sim. sabe? Ou não era desperdício de tempo. Eu vi esses pensamentos vindo, não falei, Claro. mas pude ver. E depois a gente foi e tal. Mas para ver como tá presente. Porque, claro, quando ela tá ali, traz à tona muitas histórias de infância, adolescência, o que significou também para ela, que é alguém que é bem responsável e que tem
um espaço durante o dia na história dela não era possível, provavelmente. Sim. Né? Então, Exato. então foi bem Sim. revisar os conceitos sobre surge a possibilidade de fato construir espaços de prazeres saudáveis que contribuem para prazeres maiores também. Exatamente. Exatamente. Até para que eu possa admitir coisas que já existem prazer e que na minha consciência não poderiam estar desperto. Sim. Porque esse julgamento deixa de fora. Eu reprimo, né? Exato. O significado real que aquilo tem para mim. Contra esses significados que estão ali. No campo familiar. Isso. Influenciando. Influenciando. Isso é uma... com certeza. Isso é uma parte que a gente tem que ficar atento mesmo e avançar, né? Nessa consciência. Porque é muito difícil tu ver mesmo, né? Porque uma pessoa que ainda repete muito um padrão familiar, por exemplo, né? Sente que o descanso, né? Esse exemplo, né? Essa cesta, né? Pós-almoço, seja algo julgado, né? Naquela família como, isso é uma preguiça, isso é uma vagabundagem, sei lá. Perda de tempo. Perda de tempo. Isso pode criar... isso pode enrijecer de tal forma onde a pessoa não para. Ela tem vontade, mas nem abre mais aquela possibilidade de parar após o almoço, por exemplo. Come e já sai, continua fazendo alguma coisa. Né? Em algum momento ela vai achar alguma brecha para ter o prazer dela. Digamos que não seja isso, ou que seja outra coisa. Pode achar um lugar para dormir até mais tarde, ou enfim, um jeito que justifique. Eu estou meio adoentado agora, por isso eu preciso descansar. Isso. Ou eu, enfim... Né? Aumentou minha produtividade, até justifico na produtividade, entende? Exato. Não tô descansando porque é gostoso, é porque você é mais produtivo. Né? Até isso, né? Até isso. Então aí precisa criar uma indisposição ou um mal-estar físico ou, né, emocional para poder justificar que eu preciso agora ficar descansando, né? Ou às vezes redireciona esse prazer para outras coisas de um modo às vezes até entrando de novo nesse ciclo escondido, ou vou criar um mundo paralelo para poder ter uma válvula de escape de prazer, né? Então, enfim. Então, assim, tem muitas coisas, né, que acontecem, né? E que se a gente não estiver bem vigilante e atento... Sim, tem que ficar curioso mesmo, porque tu falou lá no começo que o prazer, ele movimenta a nossa vida. E isso, então a gente vai atrás dele, sim ou sim. Não temos outra opção. A questão é saber mesmo amadurecer as possibilidades para que essa construção seja saudável. E eu tô pensando agora em relacionamento de casal, né? Sim. Eu lembro lá no começo do relacionamento, cara, eu me lembro que um dia eu cheguei, a gente tinha recém-casado. Faz um tempinho. E aí eu me lembro que eu cheguei do trabalho e era numa sexta-feira. Aí eu peguei, fiz umas coisinhas pra eu comer. No dia eu tinha ido dar uma corrida, voltei, botei ali comida, fiz todo um cenário e tava ali escutando um som. Quando a Bibi chegou em casa e viu, o que tá fazendo? Tô aqui. Dela. Pô, tu não me esperou? Não, a gente vai fazer alguma coisa junto, eu só tô aqui comendo um negocinho, bebendo alguma coisa. Não tô te entendendo. Dela, cara, que egoísta. Isso marcou, porque hoje em dia ela tem muitos prazeres sozinha, mas pra ela, eu me permitir ter prazer sozinho era sinal de egoísmo. O prazer só pode existir se for compartilhado. Com ela. Com ela, no caso, né? Sim, com certeza ali. E aí, por muito tempo, foi muito interessante, porque por muito tempo, esse movimento, principalmente em casa, ela conseguiria até ter sozinha na rua, sei lá, indo tomar café com uma amiga, mas ela em casa, parar. Porque como ela vem numa cultura onde que a mãe funcionava bastante, e tem muitas coisas boas para esse funcionamento, mas parar e ter esse momento de leite, a mãe tem condições e tempo e possibilidade agora, a maneira que ela foi criada, esse momento não existia. Então, quando ela me viu, era um absurdo. Tipo assim, ou ele deveria estar trabalhando, ou ele deveria estar fazendo alguma coisa em casa, porque sempre tem para fazer alguma coisa, fazendo uma tarefa doméstica. Certo.
Ou devia estar me esperando. Uhum. Entende? Me Sim. esperando para que a gente pudesse ter um momento de prazer junto. Agora, prazer sozinho, ela mesmo que foi uma ofensa. Uhum. Mas assim, ela ficou braba, depois se fechou, depois ficou braba. E ficou um tempo isso vindo à tona, assim, Sim. jogando na cara. Então, isso também é importante. Hoje em dia, isso virou piada, porque Uhum. realmente é superado. Mas uma coisa muito interessante é que, às vezes, se eu não consigo ter, por exemplo, meu prazer explícito, eu posso passar por ali e ver que o outro tá tendo prazer sozinho e começar a ter um prazer distorcido, Uhum. que é, tenho prazer de cobrar e nem percebo que me dá prazer. Uhum. Cobrar outro. É. Sabe, eu tenho Aham. o prazer de estar exigindo. Aham. E isso tem prazer atrás. A pessoa não vê, Sim. porque isso existe um nível de honestidade e integridade de perceber que eu tô tirando o prazer de um local destrutivo, de um local, vamos pôr, sabe, sou um urubu comendo carniça, de Uhum. uma maneira bem estúpida, mas eu tô tirando o prazer de algo podre. Sim. Então eu começo a ter prazer de coisas podres, que é do julgamento. E as pessoas podem fazer essa reflexão rápida. Eu tive uma disposição com o Rodrigo. Uhum. Se eu não conseguir lidar com a dor e com a frustração e ter uma relação com ele, eu encontro alguém e digo: Rodrigo tá meio estranho, né? Rodrigo tá mais fechadão, pra não dizer que eu Uhum. me senti rejeitado, por exemplo. E daí a Sim, sim. pessoa, o Rodrigo é um estúpido. E eu começo a ter prazer em Uhum. falar mal dele. Sim. Então esse é um prazer que, se a pessoa tiver o mínimo de honestidade, ela vai perceber que tem um prazerzinho ali. Sim. Então também, uma vez que eu não consigo ter prazer, e nos relacionamentos é muito claro isso. Sim. Se eu não consigo realmente criar espaço de prazer, um dos prazeres é privar o outro de prazer, por exemplo. E isso me dá prazer. Por Exatamente. incrível que pareça, isso me dá prazer. Mas falar pra pessoa que ela tá no prazer aí é muito difícil. Uhum. Porque ela não vincula ao prazer. Pra ela só precisa ser feito. Ou, por exemplo, eu trabalho muito, a pessoa trabalha muito e o outro se permite gastar. Não que seja compulsivo. Mas como eu não me permito gastar, aí o outro gasta e eu... Pô, tu tá gastando demais. Porque a pessoa se permite. Não, mas eu Uhum. quis comprar isso pra mim, faz sentido, eu tô precisando, eu gosto. Pô, mas... Então, como eu não me permito, eu também daí tenho o prazer de privar o outro. De dizer não. Uhum. A gente não vai comprar isso. Mesmo que o dinheiro seja dividido, por exemplo. Isso a gente não vai ter. Então, e eu começo a ter prazer na privação, por exemplo. Uhum. Assim como um pode ter no julgamento, o outro pode ter na privação. Então, eu acho que isso é trazer para as pessoas também se darem conta. Esse é um aspecto que, como eu falei antes, envolve um nível de honestidade Uhum. e de maturidade muito grande, que é perceber de que forma que o meu prazer está atrelado a situações ruins. Que é o prazer negativo, né? Isso. Que é, Sim. mas é isso, entende? Sim. De que forma que... Não, mas eu não tô tendo prazer em privar o outro. Exige um nível de tu entrar em ti, te escutar e perceber que, olha, enquanto eu tô falando, no meu estômago tem algo que tá borbulhando, tem um friozinho estranho, gostoso lá dentro. Uhum. Tem. Uhum. Precisa de uma escuta muito honesta para perceber que tem prazer de forma distorcida. Uhum. Que há prazer aí, né? Então, esse é um outro... são camadas mesmo, Sim, né? sim. Uma necessidade de um prazer, de construção do prazer de forma mais consciente, Uhum. a investigação de forma mais inconsciente do que é o prazer, onde que ele está, as distorções, e numa forma mais profunda, de que forma que esse prazer está atrelado a momentos ruins, a situações ruins. Que não significa que dá um puta bem-estar, mas que tá Uhum. ali. É só ver. Tem. Uhum. Tem. Tu... Tem tu ver a pessoa que tu não gosta se ferrando. Tá ali. Uhum. Tem uma satisfação? Tem. E eu preciso ser honesto e olhar pra isso, investigar Claro. isso. E pode ser Claro. bem prazeroso descobrir, inclusive, e poder abrir mão. Sim, exatamente. Porque a tarefa também do autoconhecimento é uma tarefa que é prazerosa. Quando tu vai se dando conta desse lugar de maturidade, que tu vai descobrindo e vai te compreendendo e vai percebendo
consciência sobre as coisas, consciência, eu digo, a experimentação, a conclusão, a relação do efeito, perceber tudo isso, essa consciência é prazerosa, extremamente. E é um prazer saudável também, Exato. de descobrir. Exato. É verdade. Que é o oposto desse prazer ligado a algo destrutivo, essa terceira camada, vamos botar. Uma camada também de um prazer profundamente saudável é a da autodescoberta. Sim, talvez seja um dos prazeres mais duradouros também e mais autorrenováveis, né? Isso. Assim, que te vai gerando essa prosperidade, essa capacidade de sentir mais prazer, né? Sim, totalmente. Porque esse processo de transformação pessoal, ele é muito prazeroso quando tu começa a vivenciar ele, né? Quando tu rompe aquelas primeiras barreiras que te travam, né? São os medos equivocados, né? De acessar, né? Eu te ouvindo falar, me lembra um pouco do início do meu relacionamento também, né? A grosso modo, assim, eu posso caracterizar que na minha relação, eu era um cara que priorizava o prazer e depois a obrigação, de certa forma. Tinha um lado meu, talvez, isso há anos atrás, né? Sim. Que às vezes deixava a obrigação um pouco mais né, de lado mesmo, em alguns aspectos, né? E priorizava o prazer primeiro e depois fazer a coisa chata, vamos dizer assim, né? Algumas obrigações que envolviam, às vezes, tarefas domésticas ou, né, enfim. Minha esposa, ao contrário. Não, primeiro a gente vai fazer a coisa, depois que tudo estiver pronto, aí a gente vai ter prazer. Né? Então a concepção dela é assim e a minha, não, vamos ter o prazer primeiro, depois a gente vai estar tranquilo para fazer as coisas. Sim, né? E é uma polaridade bem comum, né? Bem comum, né? Prazer versus obrigação. Então no início a gente tinha uns atritos interessantes, né? Fechava alguns momentos e com o tempo ela foi vendo que ele faz. Isso. Ele tem um prazer, mas ele faz. Sim. O que foi combinado, tá combinado. Entendeu? Sim. A não ser que realmente alguma outra questão ocorreu no meio do caminho que, né? E ela também foi vendo, não, é possível relaxar mais e vamos curtir também, né? Até porque assim, às vezes a gente, vamos decidir, hoje é um sábado de sol, lindo. Tá, a gente tem um monte de coisa para fazer aqui, a gente tem que resolver coisas aqui coisas práticas da nossa vida familiar. Mas, tô com vontade de ir pra praia, tu também tá com vontade de ir pra praia. O sol tá lindo, não tem vento, tá uma condição boa, vamos pra praia. E vamos fazer isso depois, né? Para ela, às vezes, era muito difícil esse movimento, né? Para mim era muito fácil. Difícil era eu ficar em casa com aquele baita sol, tendo que fazer coisas. Sim. E aos poucos a gente foi ajustando isso, né? Essa questão. Então hoje eu vejo que ela é capaz de reconhecer o ambiente. Não, peraí, tá, temos isso para fazer. Tenho vontade de fazer isso, e se permitir mais a gente modular isso, né? Nem tanto só o prazer, claro. E também nem tanto só a exigência de ter que cumprir a obrigação ou as coisas importantes, né? Que a gente muitas vezes julga como sendo mais importantes. Então isso é bem... E assim, também vivi um pouco essa coisa no início, né? De que o prazer tinha que ser compartilhado todo tempo. Hoje a gente também consegue viver bem isso de forma, né? Cada um tem seu momento, de forma autônoma, até porque não dá para estar todo momento juntos também, todos os momentos. A gente tem outras necessidades, cada um tem seu caminho profissional, né? A gente tem filhos, a gente tem outras demandas, né? E enfim, então assim, é algo que também faz parte, né? Das dinâmicas. O relacionamento para mim nesse ponto, né, com a minha esposa, me ajudou muito também a ponderar melhor essa questão de trazer mais um senso prático para as coisas práticas, né? As coisas que às vezes eu adiava um pouco mais, né? Tipo, cuidar de algumas coisas domésticas, por exemplo, né? Não que eu não fizesse, fazia, mas eu deixava mais para depois mesmo. E algumas coisas eu fui vendo que não, eu posso ser mais prático. Eu posso fazer de uma forma e ter prazer em estar fazendo elas, porque eu vejo elas, como elas facilitam também, quando elas estão prontas, facilitam as outras coisas na vida, né? Então são, né? Sim. São modos, né? E isso também tem a coisa familiar. Então a gente vem de um jeito, a gente vem de uma cultura, a gente vem de uma natureza interna que também precisa de aperfeiçoamento às vezes. O que a vida de casal nos ajuda a encontrar esse equilíbrio. Sim.
E Não é à toa que a gente às descobrindo. vezes encontra uma pessoa que é um pouco oposta, né, em alguns Sim, aspectos. claro. Porque a gente precisa daquele atrito Isso, para para poder amadurecer amadurecer, e encontrar desenvolver, descobrir. o caminho do meio, né? Encontrar o equilíbrio. Uhum. Isso eu acho é ótimo exemplo que tu trouxe porque traz bem isso, né? São duas polaridades que existem também na cultura de prazer versus obrigação, Uhum. né? Assim como em algum nível tem há uma distorção entre prazer versus dor, também tem um lugar de prazer versus obrigação. Uhum. Exato. E tem falas assim que é primeiro obrigação, depois o prazer, Sim, total. entende? Minha família era assim. Então é muito interessante porque daí a gente vai ver vários comportamentos que vão sendo tomados a partir disso. E, enfim, estamos já estouradinho no tempo, Uhum. mas é um tema importante porque, claro, a gente trouxe o aspecto mais da maturidade, né? Sim. Mas nas dinâmicas, a gente acabou falando agora mais no final, de relacionamento é fundamental. Se tu perceber, há muitos conflitos sobre isso nas dinâmicas do dia a dia. Se eu não me permito e vejo o outro tendo, como eu me sinto, Exato. sabe? Ou nem me dou conta que eu estou reclamando do Exatamente. outro porque eu estou vendo que ele está tendo e eu não consigo. Exatamente. E eu não consigo, eu vou justificar porque não tenho tempo, mas quando eu tenho tempo, eu não consigo sofrer, não consigo Uhum. criar esse espaço. E quando eu crio, eu não consigo habitar essa casa de prazer que eu criei. Então tem todos esses desafios, entende? Ao mesmo tempo, o outro também não se dá conta que na obrigação, se eu vou me entregando, também tem um prazer. Então, sabe, essa dança do prazer nos relacionamentos é o que pode definir uma separação ou um amadurecimento. Exatamente. Então, Perfeito. é isso, meu caro. É isso aí. Voltamos em com breve. tudo. É isso Muito aí. bem. Muito Foi bom. muito bom. Acho que um Nossa, tema mesmo muito importante, o prazer. depois né? que vai falando, vai expandindo a Vai importância expandindo. dele, né? Incrível isso.